Olá meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Genealogia para Iniciantes. Para quem não me conhece, eu sou Rani Macedo, historiador e genealogista. E estou aqui para te ajudar a encontrar os seus ancestrais, a montar sua árvore genealógica e o seu processo de cidadania portuguesa pela via sefardita. E é exatamente sobre esse processo de cidadania portuguesa que eu quero falar hoje para vocês. Pessoal, eu converso com muita gente todos os dias e isso me dá muito prazer porque eu estou conhecendo novas pessoas, fazendo novas amizades e conversando sobre algo que eu amo, que eu adoro, que é a genealogia. E eu percebo aí a dificuldade de muitas dessas pessoas em encontrar os seus ancestrais, principalmente encontrar um judeu sefardita na sua árvore genealógica e comprovar se descende ou não dessas pessoas, para dar entrada no seu processo de cidadania portuguesa. Para quem não sabe, se você encontrar um judeu sefardita, um judeu perseguido pela Inquisição Portuguesa na sua árvore genealógica, você pode dar entrada na nacionalidade portuguesa. E é justamente sobre isso o nosso vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês algumas técnicas, vou dar algumas orientações de como encontrar esse judeu sefardita na sua árvore genealógica e também, a partir daí, montar o seu processo de cidadania portuguesa. Bem, pessoal, então vamos lá. Hoje eu vou mostrar para vocês como encontrar um judeu sefardita na sua árvore genealógica. Então, antes de mais nada, eu quero falar para vocês que não adiantem o vídeo nem pule etapas, porque todas essas etapas que eu vou mostrar para vocês são elos de uma corrente. Então, se você pular essas etapas aqui, pode ser que você tenha problemas na montagem da sua árvore genealógica e problemas para encontrar esse judeu sefardita nessa árvore genealógica. Então, não pule essas etapas, siga todo esse passo a passo que eu vou dar para vocês, tá bom? Gente, primeiramente, quem eram os judeus sefarditas? É muito importante que você saiba disso, porque tem muita gente por aí que vem até mim e acha que qualquer judeu português que eles acham na árvore genealógica, que eles encontram na árvore genealógica, pode servir para esse processo de cidadania portuguesa, mas não é bem assim. Os judeus sefarditas é uma comunidade judaica muito antiga, que vivia na Península Ibérica, no sul da Península Ibérica, antes mesmo da formação dos estados português e espanhol. Em 1492, o rei espanhol Dom Fernando decretou que todas as pessoas da Espanha, toda a população espanhola deveria aderir ao catolicismo. E quem não fosse cristão católico deveria ser expulso da Espanha. Então, muitos judeus naquela época começaram a fugir da Espanha para vários lugares do mundo, principalmente para Portugal, para o país vizinho, onde o rei português Dom Manuel até então era tolerante com a comunidade judaica. Só que em 1496 o rei Dom Manuel I resolveu seguir o exemplo do seu colega espanhol e decretou que todos os judeus portugueses também que toda a população portuguesa também deveria ser cristã católica. E quem não fosse deveria ser expulso do país. Caso contrário, sofreria perseguições. Então, os judeus que ficaram em Portugal foram obrigados a serem batizados. Foi o caso do meu ancestral, o Junca Montezinho, que em 1497 foi obrigado a se batizar juntamente com a sua esposa Missol e toda a sua família. E muitos desses judeus também fugiram para vários países do mundo, várias partes do mundo, e muitos deles também sofreram muitas perseguições, muitos sofrimentos, como foi o caso do massacre de Lisboa, poucos anos depois, salvo engano, em 1506, onde mais de 4.000 judeus foram mortos em Lisboa. Então, gente, essa é a história dos judeus sefarditas. São judeus que foram perseguidos pelo Estado português ou pela Inquisição Portuguesa. É um resumo da história. Vamos lá. As pessoas encontram qualquer tipo de judeu na sua árvore genealógica, judeus do século XIII, do século XIV, e acham que esse judeu vai servir para a sua cidadania portuguesa. Isso não é bem assim. Esses judeus que vão servir para a cidadania portuguesa são os judeus sefarditas
que sofreram perseguição pelo Estado português a partir de 1496, tá bom? Então, a partir de 1496, esse judeu tem que ter sofrido alguma agressão, alguma perseguição do Estado português. E a Inquisição Portuguesa, que foi o ápice dessa perseguição, durou de 1536 a 1821. Então também não adianta você encontrar um judeu sefardita que viveu em 1880, né, e querer sua cidadania portuguesa através dele. Muito provavelmente não, certamente você não vai conseguir, tá certo? A maioria desses judeus que sofreram perseguição pela Inquisição e que são aceitos pelo Estado português, especialmente pela comunidade israelita de Lisboa, que vai te certificar como descendente de um judeu, eles viveram e foram perseguidos no século XVI, ou seja, aqui nos anos 1500. Gente, uma coisa que atrapalha muito as pessoas. Muita gente chega até mim todos os dias e fala: Rani, o meu sobrenome é judeu, eu tenho o sobrenome de judeu. Então, com certeza, eu sou descendente de um judeu perseguido pela Inquisição. Gente, não é assim, tá bom? Não é assim. Há um judeu, por exemplo, uma judia chamada Branca Dias. Aí as pessoas aqui do Nordeste acham que por ter o mesmo sobrenome Dias, são descendentes da Branca. Isso não existe. Tá bom? Há algumas exceções. Por exemplo, em São Paulo, você começa a desenvolver a sua árvore genealógica e você começa a encontrar ancestrais com o nome bicudo, então há uma grande possibilidade desses ancestrais serem descendentes do Antônio Carneiro Bicudo, tá certo? Aqui na minha região, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, se você encontra pessoas com sobrenome Dantas, há uma grande probabilidade delas serem descendentes do José de Antas Correia, que era descendente direto do Junca Montezinho. Tá bom? Então há essa grande possibilidade. Não todos, porque existiam outras famílias Dantas aqui, que são uma minoria e que deixaram muitos descendentes aqui também. Mas a grande maioria dos que têm o sobrenome Dantas, há essa chance, essa grande possibilidade de serem descendentes do Junca Montezinho. Então há essas exceções à regra, mas isso que as pessoas falam, que pelo nome ser igual a de um judeu, ela é descendente dele, esqueçam isso. Muita gente acha isso, mas isso não existe. Gente, como começar a pesquisa, né? Você se interessa pela cidadania portuguesa, pela via sefardita, você quer saber se descende de um judeu sefardita que foi perseguido pela Inquisição, então como você pode começar? A melhor maneira de você começar qualquer pesquisa genealógica é conversando com seus familiares mais velhos. E não é só conversando com seu pai e sua mãe, não. É expandindo o leque, é conversando com a gama enorme, a maior possível, de familiares e conhecidos que conviveram, que têm informações sobre os seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Então converse com primos dos seus pais, com seus tios, com tio-avós, com primos dos avós, com amigos que conviveram com esses familiares mais velhos. Perguntem por fotos, perguntem por documentos. Vão atrás desses familiares, mesmo que vocês não os conheçam, mas é muito importante que vocês conversem com essas pessoas. Gente, mas isso é muito importante mesmo. Isso é a base da sua árvore genealógica, é a base de toda a sua pesquisa. Quanto mais informações você tiver conseguidas nessas conversas com seus familiares, mais facilidades você vai ter na montagem da sua árvore genealógica. Eu percebo claramente que aquelas pessoas que não procuram a família para conversar têm extrema dificuldade na sua pesquisa, tem extrema dificuldade na montagem da sua árvore genealógica. Então, por favor, conversem com os familiares, o máximo possível deles, tá bom? Anotem tudo. Cada pequeno detalhe que eles disserem, cada informação, por mais que pareça irrelevante, pode ser fundamental para que você encontre os seus antepassados, tá bom? Então esse é o primordial na sua pesquisa genealógica.
Vamos lá, gente, montando a árvore genealógica no padrão do Family Search. O Family Search tem um padrão de montagem de árvore genealógica. Você não pode jogar as informações que você colheu da sua família lá de qualquer jeito. E é uma coisa extremamente frequente. Eu converso com muita gente todos os dias e eu percebo que muitas pessoas jogam as informações lá no Family Search de qualquer maneira. Então não é bem assim. Há um padrão lá dentro do Family Search que você tem que seguir e eu vou mostrar para vocês o que vocês devem fazer. Primeiro, o grande objetivo para quem está iniciando, quem está começando a montar a árvore genealógica, é encontrar os matches do Family Search. Os matches são a chave para você encontrar esse judeu sefardita na sua árvore genealógica, tá certo? E para você encontrar os matches para o Family Search te ajudar a desenvolver essa árvore genealógica, essas informações têm que estar corretas, têm que estar bem postadas lá dentro do Family Search. Eu vou mostrar para vocês como nós fazemos isso. Gente, isso aqui é um match, ó. Quando aparecer do lado direito do nome do ancestral esse ícone azul aqui, ó, isso aqui significa que é um match, que esse ancestral está na árvore genealógica de outra pessoa, ou está na árvore genealógica do próprio Family Search ou de algum outro site parceiro. Então você tem que clicar nesse ícone azul, vai abrir essa outra janelinha aqui ao lado, ó, com o nome do ancestral, na verdade, duas opções de ancestral aqui. Você vai clicar sobre cada um deles, conferir os dados. Se for o mesmo ancestral que você procura, você vai clicar em anexar. Então, todos os dados dessa árvore aqui, relativos a esse ancestral, vão para dentro da sua árvore genealógica. Então, vamos supor, você chegou só até o Henrique Maia de Castilhos. E esse ancestral aqui, que é o mesmo Henrique Maia, ele tem os pais, os avós, os bisavós, os trisavós, os tetravós dele, atrelados ao nome dele dentro da árvore genealógica dele. Então toda essa galera aqui vai para dentro da sua árvore genealógica a partir do momento que você clicar em anexar, e você vai ganhar um ramo inteiro de ancestrais que pode se expandir por séculos e séculos para trás. Tá bom? Então, gente, esses são os matches do Family Search. São importantíssimos que vocês os confirmem. Gente, aqui são alguns erros também, ó, que aparecem esses ícones aqui, ó, geralmente por falta de evento vital, ou seja, a pessoa que não colocou nenhuma data, nenhum local onde esse ancestral nasceu. Então, é importante que você coloque uma data, nem que seja aproximada. Tá bom? Você faz um cálculo aí, por exemplo, o filho mais velho do José de Azevedo Pereira nasceu em 1900. Como as pessoas casavam a partir mais ou menos aos 20 anos de idade, 22 anos de idade, você pode colocar aqui uma data aproximada de nascimento do José de Azevedo Pereira em 1880, 1878. E às vezes você sabe que o ancestral nasceu num determinado estado, por exemplo, na Paraíba, e você não coloca essa informação aqui dentro. Essa informação do local de nascimento dele é muito importante, tá bom? Então coloquem datas, nem que sejam datas bem aproximadas. Você pode inferir através das datas do restante da família, e também coloca o local onde ele nasceu. Seja o estado, seja a região do estado, ou seja a cidade onde ele nasceu. E também, gente, coloquem fontes, coloquem todas as fontes que vocês tiverem no cadastro do ancestral. Se vocês têm registro de nascimento, de óbito, de casamento, não deixem de colocar, anexar no registro do ancestral. Muita gente não faz isso. Muita gente não faz isso. Não coloca datas locais e nem as fontes. Então, tudo que você souber do ancestral, você vai colocar no cadastro dele. Isso é fundamental para que o Family Search consiga te dar os matches, consiga te ajudar a expandir essa árvore genealógica. Vamos lá, gente. Não façam isso que eu vou mostrar para vocês agora. Por favor, prestem muita atenção. Gente, alguns erros na árvore genealógica. Algumas pessoas colocam antes do nome do ancestral, por exemplo, pai, mãe, avó, avô,
tio, irmão. Não coloquem esses nomes, porque isso atrapalha o algoritmo do Family Search a te dar os matches. Então, se o nome do seu avô era José da Silva, coloca só José da Silva. Não coloca avô José da Silva de forma alguma, tá bom? Cuidado com as abreviações, coloca o nome completo do ancestral, tudo que você souber sobre ele, mas não coloque abreviações. Tem pessoas que colocam lá José SF, isso aí o Family Search não vai servir para ajudar, não vai te ajudar a localizar esse ancestral. Não coloque os nomes em caixa alta, tá bom? Coloque os nomes com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Isso atrapalha também o algoritmo do Family Search. Ausência de datas e locais, foi o que eu falei para vocês, e ausência de fontes. Então coloca tudo que você souber sobre o ancestral no cadastro deles, tá bom? Quanto mais informações tiver lá, mais fácil será para o Family Search te ajudar. Isso é bastante importante. Gente, quando você se deparar com uma situação dessa, ó, que você tem aqui o nome dos ancestrais e não tem quem são os pais dele, revirem o Family Search, revirem o Google, revirem os sites de genealogia, revirem tudo quanto é fonte que vocês encontrarem em busca desses ancestrais. Você pode começar colocando os nomes deles na pesquisa, na aba pesquisar registros do Family Search. Pesquisar registros. Você vai colocar o nome dele e o nome da esposa dele, do cônjuge. Tem essas opções lá. Então façam isso e veja se o Family Search não vai te indicar mais informações sobre esses ancestrais. Isso é muito importante. Não se conformem com esses ancestrais sem os nomes dos pais aqui. Vão em busca. Então pesquise no Family Search, pesquise no MyHeritage, pesquise em outros sites de genealogia, nos fóruns do site Geneal, por exemplo. E pesquise no Google também. Eu costumo pesquisar lá colocando o nome do casal ao lado da palavra-chave genealogia ou história, entendeu? Então, ou família. Então pesquise, principalmente colocando genealogia ao lado do nome do casal no Google. Isso é muito importante. Não subestime o Google. Ele pode te ajudar bastante, porque esse casal aqui de repente pode ter sido citado num trabalho acadêmico, ou num livro, ou em algum site de genealogia, e o Google pode mostrar isso para vocês, tá bom? Então vão em busca desses casais aqui, esgotem as possibilidades de pesquisa sobre eles. Gente, comece a procurar em sua árvore por sobrenomes de judeus sefarditas da sua região. Por exemplo, você que mora em São Paulo, há um judeu sefardita muito antigo aí, chamado Antônio Carneiro Bicudo, que deixou milhares de descendentes aí pelo estado de São Paulo e outros estados do Brasil. Então, se você está lá na sua árvore genealógica e você é de São Paulo e percebeu um ancestral com esse sobrenome Bicudo, então vá naquela linha, tente desenvolver a sua árvore genealógica a partir daquele ancestral com o sobrenome Bicudo. Porque vários casos que eu já vi até hoje, relativos a São Paulo, aos estados do sul do país, onde ele deixou descendentes também, quando você encontra esse sobrenome Bicudo e você começa a desenvolver a sua árvore naquele ramo, você chega a encontrar o Antônio Carneiro Bicudo, tá bom? Então façam isso também, por exemplo, aqui no Nordeste. Se você encontrar o sobrenome Dantas, ou Dias, ou Vasconcelos, ou Mendes, então tenta desenvolver esses ramos para ver se você não chega até o Junca Montezinho, que um dos seus descendentes é o Caetano Dantas Correia, a Branca Dias, a Brits Mendes de Vasconcelos. Então fica de olho nesses sobrenomes de judeus sefarditas na sua árvore genealógica. Ah, Rani, mas você falou que se eu tiver um sobrenome de um judeu sefardita, necessariamente, provavelmente eu não tenho descendência desse judeu. Exatamente. Mas um dos seus ancestrais mais avançados na sua árvore genealógica está mais perto desse judeu sefardita. Então, se você encontrar esse sobrenome do judeu sefardita lá para o meio da sua árvore genealógica, então você deve investigar, tá bom? Investiguem. Isso não é uma regra exata, mas há uma grande possibilidade aí.
Gente, atenção às fotos dos ancestrais na árvore genealógica. O que eu vou mostrar para vocês aqui é extremamente importante. Você está lá pesquisando, desenvolvendo a sua árvore genealógica e você começa a encontrar ancestrais com esses ícones aqui, ó, com essas fotos aqui, ó. Percebo que todos eles têm a estrela de Davi. Então isso significa que esses ancestrais são descendentes de algum judeu, provavelmente judeu sefardita. Não necessariamente um judeu sefardita, mas a maioria deles, que eu já vi até agora, são descendentes de judeus sefarditas. Então fiquem muito atentos a essas fotos dos ancestrais, ó. Quando tiver a estrela de Davi, nem que seja no cantinho aqui, ó, vocês conseguem perceber a estrela de Davi no cantinho aqui da foto, ó, significa que muito provavelmente esse ancestral descende de um judeu sefardita. Eu já vi pouquíssimos casos em que não descendia. Isso deu-se graças à bagunça aí do Family Search, que algumas pessoas aí estão lá para atrapalhar, mas na grande maioria dos casos, mais de 99%, vocês podem confiar que essa pessoa aqui descende do judeu sefardita, porque tem esses ícones aqui, essa estrelinha de Davi nas fotos, e se você aprofundar a pesquisa, você vai chegar a esse judeu sefardita, tá bom? Utilizem a genealogia inversa. O que é a genealogia inversa? É você encontrar um judeu sefardita na sua árvore genealógica. Na sua árvore genealógica, não. Você soube, por exemplo, que existe um judeu chamado Junca Montezinho. Aqui está o ID dele, ó. Esse códigozinho aqui embaixo é o ID do Junca Montezinho. O que é o ID? É o endereço dele, o código que mostra onde ele está dentro do Family Search. Aqui nós temos o LYLW tracinho LKB. Então esse é o código do Junca Montezinho. Todos os ancestrais na árvore genealógica têm seus códigos, ó. Tá vendo? Eu vou deixar para vocês aqui embaixo uma lista com os endereços do Family Search de vários ancestrais, de vários judeus sefarditas que já foram certificados pela comunidade israelita de Lisboa, tá bom? Então, façam a genealogia inversa. O que é a genealogia inversa, gente? É você chegar ao judeu aqui, ó, encontrar o judeu dentro do Family Search, ele não está ligado a você ainda, e você vai estudar a descendência dele. Quem eram seus filhos, ó, vai entrar no cadastro de cada filho dele, quem eram seus netos, quem eram seus bisnetos, seus trinetos, até chegar até você, até ligar a um dos seus ancestrais. Entenderam? Então isso é a genealogia inversa. Perceba essa questão do sobrenome como é interessante, ó. O Junca aqui, ó, não herdou nenhum sobrenome, aliás, não passou nenhum sobrenome para os seus filhos. Tá vendo? Pelo menos não há registros disso por enquanto. Então pode acontecer também. Pode ser que aquele sobrenome do judeu ele seja passado por muitas gerações, como o Bicudo, por exemplo, do Antônio Carneiro Bicudo. E pode ser que esse sobrenome aqui não seja passado, né? Não tenha sido herdado pelos seus descendentes. Então façam a genealogia inversa. Há um vídeo aqui no canal sobre isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Isso aqui é muito importante para que você se ligue ao judeu sefardita. Gente, achou o judeu sefardita. O que é que você deve fazer agora? Se você conseguiu se ligar a um judeu sefardita na sua árvore genealógica. Essa é a grande dificuldade das pessoas. Mas quando você consegue, a primeira coisa que você tem que fazer é o levantamento das fontes. Você clica sobre o nome do ancestral, aqui, ó, e vai abrir essa nova caixinha de informações, e aqui você vai ter fontes, ó. Você vai clicar sobre o nome fontes e vai ver quais são as fontes que estão atreladas a esse ancestral. Você vai fazer o levantamento das fontes de todos os ancestrais que te ligam até o judeu sefardita. Preste atenção que isso é muito importante. Quais são as fontes que encontram-se no seu pai, nos seus avós, nos seus bisavós, trisavós, tetravós, até chegar ao judeu sefardita, tá bom? Somente daqueles ancestrais que te ligam ao judeu sefardita. Você tem que ter essas fontes. Que fontes são essas, Rani? É um documento que liga aquele ancestral aos pais dele, aqueles pais aos avós, aqueles avós aos bisavós. Por exemplo, a Maria de Aguiar aqui, ó, tem que ter uma fonte aqui que a ligue até aos seus pais, né, constando que ela é filha de fulano e de cicrana, tá certo?
e no pai ou na mãe dela que descende do Juca Montezinho, também vai ter que ter esse documento. Algum documento que comprove que ela é filha de Cicrano e Beltrana, tá bom? E vai por aí, tá certo? E preste muita atenção nisso. Bem, agora você achou o judeu, está fazendo lá o levantamento das fontes, dos ancestrais. Aqueles ancestrais que não têm fontes, você vai ter que ir em busca dessas fontes em algum lugar, né? Existem várias fontes onde você pode pesquisar esses documentos e ir atrás desses documentos. Então agora achou o judeu na árvore genealógica, você tem dois caminhos a seguir. E eu vou mostrar para vocês quais são esses caminhos. O primeiro, contratar um genealogista para fazer o seu processo, a sua árvore genealógica, o seu estudo genealógico e dar entrada no seu processo de cidadania portuguesa junto à comunidade israelita de Lisboa, que é quem vai emitir um certificado atestando que você descende daquele judeu perseguido pela Inquisição, e esse certificado vai servir para você dar entrada na Conservatória dos Registros Gerais, que é um órgão do Ministério da Justiça português, onde lá você vai requerer a sua documentação de cidadão português, tá bom? Então você pode contratar um genealogista para fazer esse trabalho. Muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque como em todas as profissões, há os bons e os maus profissionais. Há muitos picaretas soltos aí no mercado que pegam o dinheiro das pessoas e ficam enrolando as pessoas, enfim, não devolvem mais e você fica no prejuízo. Então tenham muito cuidado com isso. É normal, é absolutamente plausível que você pague ao genealogista antecipadamente, que você dê lá um valor para o genealogista para ele trabalhar, para ele pesquisar, porque ele vai perder o tempo dele, ele vai ter um certo trabalho para fazer a pesquisa para você e vai que você desiste do processo. Então ele perdeu seu tempo. Entendeu? Então é normal que os genealogistas te cobrem um valor antecipado, uma porcentagem dos seus honorários para dar entrada nessa pesquisa, tá bom? Então isso não é garantia de que ele vai achar o seu ancestral judeu, não. Vamos supor que você não achou o ancestral judeu. Você quer contratar um genealogista, você vai adiantar um valor para ele pesquisar. Isso não é garantia de que ele vai achar esse judeu na sua árvore genealógica. Se ele não achar, você vai cobrar dele o que ele achou sobre os seus ancestrais, até onde ele chegou na sua árvore genealógica. Ele tem que apresentar esse trabalho para você, tá bom? Rani, quanto é que custa um genealogista hoje? Depende muito do que você vai apresentar para ele. Se você só tem os seus pais e os seus avós, obviamente ele vai ter muito mais trabalho e esse processo vai ser mais caro. Se você chegou aos seus tetravós, pentavós, obviamente ele vai ter mais facilidade e o processo vai ser mais barato, pelo menos teoricamente. Se você já achou o judeu sefardita na sua árvore genealógica, então teoricamente vai ser mais barato ainda. Vocês podem fazer uma pesquisa de mercado, tá bom? Muito cuidado, porque há muitos picaretas aí no mercado, mas também há excelentes profissionais. E se vocês quiserem, se vocês precisarem, envie um e-mail para mim, genealogiapariniciantespro@gmail.com, que eu posso indicar para vocês excelentes profissionais, profissionais da minha inteira confiança, que têm larga experiência nesse processo de cidadania portuguesa, tá bom? São profissionais assim extraordinários, que eu acompanho o trabalho deles há muito tempo. Esses valores, gente, eles finalmente chegando nos valores, eu sei que vocês estão curiosos aí, mas eles podem variar a partir do que você entregar para o genealogia como fontes, como base de pesquisa. Pode variar aí entre 10, 20, 30. Eu já vi casos aí chegando até 100 mil reais. É isso mesmo. Mas errando 100 mil reais é um valor absurdo. Mas tem gente que paga. Tem gente que cobra e tem gente que paga. Eu tenho prints aqui de conversas com genealogistas que cobram 50, 100 mil reais por esse processo de cidadania portuguesa. Infelizmente eu tenho. Mas a média aí você vai pagar no mínimo 10 mil reais. Tá bom? 10, 12, 15, 20 mil reais. É o que muitos escritórios, o que muitos profissionais aí cobram para fazer esse processo de cidadania portuguesa. Porque, gente, dá trabalho.
dá trabalho para eles, porque perde-se muito tempo e eles também é uma grande responsabilidade. Então, por isso que é tão caro, tá certo? Mas você tem a possibilidade também de fazer o processo sozinho. Dá trabalho? Dá, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. É possível você fazer o processo sozinho. Eu fiz o meu processo sozinho e muitas pessoas que eu conheço também fizeram. Então, gente, não tenham medo, tentem fazer o processo sozinho. Eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Para isso, eu escrevi 2 e-books para ajudá-los nesse processo. O primeiro e-book é sobre a pesquisa, né? Eu trago aqui 21 fontes para você encontrar os seus ancestrais e montar a sua árvore genealógica. 21 fontes, 21 lugares onde podem estar os documentos dos seus ancestrais que você vai usar no seu processo de cidadania portuguesa. São as 21 fontes mais eficientes, na minha opinião, as 21 fontes que eu julgo mais importantes para que você encontre os seus ancestrais e desenvolva a sua árvore genealógica, tá bom? E o segundo e-book que eu preparei para vocês é o Guia Prático para a Cidadania Portuguesa pela Via Sefardita. É todo um passo a passo, trabalhado detalhadamente, de uma maneira extremamente didática, para que você monte o seu processo de cidadania portuguesa sozinho, com a minha supervisão. Estarei ao seu dispor se você precisar, tá bom? Então, nesse e-book aqui, nesse guia prático, eu trago o meu processo de cidadania portuguesa, o meu estudo genealógico e a minha árvore genealógica montados, né, totalmente originais, aprovados pela comunidade israelita de Lisboa, para que sirva de parâmetro, de modelo, para que vocês montem o seu processo também. Isso é muito importante, gente, porque eu vejo aí estudos genealógicos de 130, 150 páginas, verdadeiras teses de doutorado, visando comprovar que aquela pessoa descende de um judeu sefardita. Gente, isso não é necessário, não precisa você fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, para provar para si o que você descende daquele judeu. O meu processo é bem enxuto, tem apenas 23 páginas, é bem didático para facilitar a sua montagem e para facilitar também o entendimento do examinador lá da CIL. Então, se for um processo didático, enxuto, objetivo, isso vai contar pontos para você na hora da aprovação pelo examinador da CIL, tá bom? Então tá aqui os 2 e-books. Se vocês se interessarem, quiserem fazer sua pesquisa sozinho e economizarem esses valores com os genealogistas, os links dos 2 estão aqui abaixo do vídeo, tá certo? E por último, gente, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, quero conversar com vocês aí sobre um assunto um pouco delicado, né? As pessoas buscam muito desenvolver sua árvore genealógica, buscam esses judeus sefarditas na sua árvore genealógica com o intuito de conseguir uma cidadania europeia e não estão nem aí para os ancestrais, né? Esquecem de conhecer a história daqueles ancestrais, o que eles passaram, todas as dificuldades, todos os sofrimentos que eles viveram até chegar até nós. Então eu reflito muito sobre isso todos os dias. Todos os dias quando eu acordo, eu durmo no ar-condicionado, eu tenho um carro para ir ao trabalho, enfim, todos nós, por mais humildes que sejamos, nós temos muitas comunidades hoje do mundo moderno. É um ventilador, uma cama para dormir, nós conseguimos nos alimentar, pelo menos a grande maioria de nós, adequadamente. Então esses ancestrais passaram por muita fome, muitas perseguições, muitos sofrimentos. Até poucas gerações atrás era extremamente comum em cada casa ter mortes de crianças por desnutrições, por doenças que hoje são simples, mas antes eram extremamente complicadas. Essas pessoas não tinham acesso a médicos. Então esses ancestrais sofreram bastante para que nós chegássemos até aqui. Então conheça a história deles, honre essa memória deles, pelo menos faça uma reflexão sobre todo o sofrimento que essas pessoas passaram para chegar até aqui. Isso é muito digno, isso é muito humano, é muito importante.
tá bom? Eu tenho um maior zelo pela memória dos meus ancestrais, eu procuro saber a história deles, procuro saber o que eles passaram e reflito muito todos os dias sobre essas experiências, sobre essas lições de vida que eles têm para me dar e principalmente eu agradeço a Deus todo santo dia pela vida maravilhosa que Ele me dá comparada com a vida dos meus ancestrais. Então é muito importante que você faça esse exame de consciência e não queira apenas se beneficiar dos seus ancestrais para uma cidadania europeia. Tá bom, gente? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida aqui embaixo. Eu respondo todos os dias. A sua ideia, o que você quer ver aqui no canal, a sua ideia de vídeo, enfim, o que você... sugestões... críticas, o que você quiser escrever aqui embaixo, pode escrever que a gente bate um papo, tá certo? E principalmente se inscreva no canal, porque assim você está ajudando o YouTube a levar o nosso canal e a genealogia para o máximo possível de pessoas e fazer com que essas histórias incríveis, essas lições dos nossos ancestrais sejam conhecidas por muito mais gente. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Minha árvore genealógica no Family Search, pelo menos parte dela, e vamos supor que você tem uma árvore genealógica lá no Family Search e o site te deu muitos matches, te deu muitas correspondências com outras árvores genealógicas. Quando isso acontece, a sua árvore genealógica é expandida dessa maneira aqui, ó. Você clica nessa setinha e o site vai te mostrando quem são os ancestrais desse casal aqui, ó. Então eu estou procurando o judeu sefardita aqui na minha árvore genealógica. Então eu vou ter que analisar cada uma dessas possibilidades aqui, ó. Tá bom? Clicando nessas setinhas para ir analisando cada um desses galhos da árvore genealógica aqui, ó. Vamos supor que eu estou procurando aqui um judeu sefardita na minha árvore genealógica, ó. Então eu vou abrindo aqui os galhos da árvore, ó, clicando nas setinhas. Certo? Vou analisando aqui, ó. Abrindo as setinhas. Ó, aqui, ó, já encontrei uma pista, ó. O José Dantas Correia já tem a estrelinha de Davi aqui, ó. Então isso aqui já é um forte indício que ele descende de judeu sefardita. Tá bom? Então eu vou continuar abrindo aqui, ó, o ramo dele para ver quem são os ascendentes dele. Vou seguindo aqui o rastro, ó. A Maria de Aguiar, tá vendo? A Eugênia de Aguiar, ó, sua mãe, vou clicando aqui e vou abrindo aqui as possibilidades, ó, até chegar ao judeu sefardita. Abrindo mais uma vez aqui. Pronto, mais uma vez aqui, ó, até chegar ao judeu sefardita, que no caso aqui é o casal Junca Montezinho e a Missol. Tá vendo? Então eu encontrei aqui o judeu sefardita certificado na minha árvore genealógica. Então, se você tiver muitos matches na sua árvore genealógica, se o Family Search lá te der muitas opções, muitos ancestrais nessa árvore genealógica, como é que você encontra o judeu? Siga o passo a passo que eu te dei aqui nesse vídeo, mas também vá abrindo esses galhos aqui, ó, da árvore genealógica, tá bom? Vá abrindo, ó, já tem várias opções aqui, ó. Você pode ir abrindo, certo? Examinando cada ancestral desses, procurando os nomes em comuns com os judeus e procurando também principalmente esses ícones aqui, ó, essas estrelinhas de Davi no cadastro deles, tá bom? Então é isso, é assim que você vai encontrar o judeu sefardita na sua árvore genealógica. Nunca deixe de examinar toda a sua árvore genealógica, de cobrir a sua árvore genealógica o máximo possível.